Bom dia, pessoal. Cá estamos nós em mais um momento de encontro de articulação pedagógica da orientação educacional. Agora nesse nosso formato, né, virtual. Bom dia. Hoje vai ser outro dia, né, bem especial. Vamos conversar com a Adriana Costa de Miranda, uma professora da Secretaria de Educação, uma grande parceira na educação para os direitos humanos. Está sendo bem legal poder encontrar esse caminho, né, da gente honrar a nossa pauta da prevenção, da promoção, né, de direitos da criança e do adolescente nesse contexto de isolamento. Então, assim, a primeira live com a Nai na sexta-feira passada foi para a gente falar um pouquinho sobre como que está funcionando a rede, como que os órgãos, né, do sistema de garantia de direitos estão se articulando para, mesmo nesse período de distanciamento, realizar, né, as ações que tem para realizar, no sentido de promover os direitos e também de fazer a defesa, né, recebendo as notificações. Foi uma conversa super bacana, surgiram várias questões. Talvez nem todas a gente tenha conseguido responder, e aí a gente está na nossa campanha do Maio Laranja, sempre colocando mais informação a cada dia aqui no nosso Stories. E hoje a gente vai receber a Adriana para conversar um pouquinho mais num contexto de prevenção, de como que a gente entende esse tipo de violência e como que a gente pode atuar e entender, né, esse fenômeno para além desse momento de distanciamento. Então, todas as conversas aqui tem um pouco disso, né? A gente está conversando nesse contexto, mas a ideia é que a gente possa, enfim, aprender para levar isso para além desse momento, né? Eu acho que a Adriana já está aqui com a gente. Vou convidar ela para entrar. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Que em geral sempre a Marina começa comigo, dá bom dia. Hoje a gente quer aproveitar bastante, bastante, né, a fala. Então a Mari vai estar aí com vocês no chat e no final, quem sabe, ela aparece para dar um oi. E aí a gente aproveita Bom bastante dia. aqui. Bom dia! Ai, que saudade de você. Tô emocionada de te ver. Eu falei, se a gente na hora que eu vi a Adri, eu vou ficar emocionada. Faz muito tempo, né, Adri? Bom dia, pessoal. Faz muito tempo. Muito bom estar aqui com vocês para falar dessa temática tão difícil, mas necessária. Bom dia É para vocês bem isso. também. Assim, ó, na semana passada, que a gente fez também, né? Esse era o tema, né, da conversa. A gente estava falando assim, como Uhum. que é difícil fazer uma chamada, iniciar um bom dia para trabalhar com um tema que tem e que vem junto com ele, né, uma carga emocional, é um tipo de violência que a gente não gostaria que acontecesse, né? Mas Sim, está com aí no certeza. mundo. É, Então, tem um grau de dificuldade, mas é importante que a gente consiga olhar também o nosso papel para a transformação desse cenário de violência. E aqui a gente está, né? Para poder aprender, conversar. sim, Queria te deixar bem à vontade, Dri, para você, como a gente tem feito. A gente organiza aí um tempo né, do nosso convidado trazer os aspectos, os pontos gerais do que quer trazer para a gente. A galera vai perguntando aqui no chat, e aí eu vou trazendo algumas perguntas que eu estou achando que tem mais a ver com o que você está falando no momento. Ou às vezes eu seguro um pouquinho a pergunta para colocar um pouco mais para frente. Então você fica à vontade. É igual quando a gente está junto conversando. tá bom, obrigada. Posso começar? Pode começar. Bom, quando a Michelle me convidou para falar sobre essa temática, ela me contextualizou que vocês já estão tendo outras lives, outras conversas com outros profissionais e pediu para eu falar especificamente sobre a prevenção, o que é possível fazer para prevenir a violência sexual, nesse momento, né, de distanciamento social. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala contextualizando um pouco a violência sexual, porque eu acredito que a maior parte dos participantes já tenha tido formação na área, mas eu acho importante rever alguns pontos. Para quem não tem
essa formação e também para a gente ter uma visão geral do problema da violência sexual e depois localizar nesse momento de distanciamento social, tá? Então, quando nós falamos de violência contra crianças e adolescentes, nós estamos focalizando uma violência específica, porque não há uma violência, há violências. E essas violências, elas têm dinâmicas distintas, né? No caso da violência sexual contra crianças e adolescentes, ela pode ocorrer tanto no ambiente intrafamiliar, que os dados nacionais eles mostram que a maior parte dos abusadores estão nas famílias, são homens, o maior número de abusadores, homens geralmente que têm uma relação de poder, né, em relação à criança, pais, padrastos, avós, tios, e as maiores vítimas são meninas, né? É uma questão bem marcada, que nós vamos voltar a ela várias vezes ao longo dessa apresentação, né? Dessa fala. E também ela pode ocorrer no ambiente extrafamiliar, tá? Na rua, em instituições sociais, em escolas, em abrigos, enfim. Por que que isso ocorre, né? Nós temos uma cultura que ela é pautada na violência. Nós acreditamos, enquanto sociedade, que a violência resolve determinados problemas, né? E como eu disse para vocês, essa é uma violência. Dentro dela, né, a partir dela, desse contexto nacional, nós temos a violência doméstica. Na violência doméstica, nós temos a violência física, sexual, psicológica e negligência. Elas podem estar ou não relacionadas. Geralmente há uma associação sempre da violência com a violência psicológica, né? Dessas expressões de violência com a psicológica, claro, porque ela imprime um dano à pessoa agredida. A violência física é uma crença, né? Nós acreditamos culturalmente, historicamente, que disciplinar as crianças fisicamente vai educá-las, por exemplo. Só para dar o exemplo do que eu falei, que nós acreditamos na violência como forma de resolver problemas. Uhum. Bom, no caso da violência sexual, ela é marcada pelo patriarcalismo, pelo patrimonialismo e pela objetalização da criança, no caso da violência doméstica. O que significa isso? O pai, ele ocupa, desde a nossa formação, desde o Brasil Colônia, um local central nessas relações e ele determina uma série de coisas em casa, né? Daí advém a violência contra a mulher e a violência contra os filhos, filhas, né? O patrimonialismo, essa filha é minha propriedade, então eu posso utilizar a minha filha, inclusive sexualmente. Eu vou falar algumas terminologias aqui difíceis de ouvir, mas é o que consta nos processos e nas falas, né, das vítimas e também dos agressores. Então, há pais que falam assim, bom, se outra pessoa vai usar, por que não eu primeiro? Isso é a objetalização da pessoa. É quando você não entende que ela é um sujeito de direitos. Por isso que nós lutamos muito e pautamos a nossa prática, né? Eu estou usando no plural aqui, colocando a Michelle também, na questão da educação em direitos humanos e para os direitos humanos. A gente sempre lembra que a criança é um ser humano, o adolescente é um ser humano. Daí, direitos humanos de crianças e adolescentes. Para quê? Para a gente sempre se contrapor a essa objetalização, de não vermos a criança como objeto. Bom, então, a violência sexual, conforme o Ministério da Saúde,
determinou em 2002, a partir de uma composição de conceitos sobre esse tema, determinou o seguinte, eu vou fazer a leitura. A Uhum. violência sexual é todo e qualquer jogo sexual, seja ele uma relação heterossexual ou homossexual, na qual os perpetradores estão em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente, sendo estes indivíduos abaixo de 18 anos. Então, a criança e o adolescente não tem condições, muitas vezes, né? Não tem condições de compreender determinados jogos sexuais que são perpetrados, porque os jogos sexuais, eles não, nem sempre são mediante a força física. Às vezes eles se dão por meio de jogos sexuais, né? E então a criança acha que, por exemplo, está numa brincadeira, ela pode ser atraída, por exemplo, pelo avô, né? Ah, essa é a neta preferida do vovô, vovô te ama. Vamos fazer uma brincadeira de médico, por exemplo, né? A criança, ela ainda não tem condições de fazer uma análise do contexto do que está acontecendo. Geralmente, quando o abuso começa muito precoce, quando a criança entra na escola e já com relações com crianças, outras crianças da idade dela, né? Na medida em que ela vai amadurecendo, ela relata às vezes, eu tenho uma brincadeira especial com meu avô, com meu pai. E aí as outras crianças acham estranho aquilo. Nossa, isso aí não é legal não, lá em casa não pode. Então ela começa a ter um Ou enfrentamento. é até quando a gente percebe também como educador, né? Assim, às vezes a professora, o orientador, vê a criança reproduzindo o que para ela é uma brincadeira na casa dela, e diz assim, gente, isso não é brincadeira. E eu acho que é um sinal para a gente ficar também assim, ó, e isso são indicadores de que talvez a criança esteja sofrendo, né, esse tipo de violência. Sim, a erotização precoce também, né? Às vezes pode estar ocorrendo no jogo sexual doméstico ou fora dele, ou algum material que a criança tem acesso, algum programa. Então, isso tudo a gente tem que ficar atento também. De onde alguns elementos que não são próprios para a idade dessa criança, ela está tendo acesso para Acesso. poder fazer essa orientação, né? E aí, a partir daí, a violência sexual, ela se dá em dois âmbitos, ou do abuso sexual, que é aquele que eu já falei, doméstico, é uma Uhum. relação interpessoal ou fora do ambiente doméstico, ou ela se dá por meio da exploração sexual, que na maior parte das vezes ocorre em rede. O que significa isso? A rede é organizada por vários profissionais, pessoas, né? Que se encarregam de fazer o tráfico e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui, esses indivíduos são vistos de novo como objetos, como mercadoria de consumo, né? Então, nós vemos, infelizmente, desde taxistas, profissionais, às vezes, do trade turístico, venda de pacote, já incluída criança, de pacote turístico, já Turístico. incluso, isso. Ou o tráfico sexual, né? Que eu vou falar muito sobre essa questão hoje. Eu até vim com o símbolo do 18 de maio, que é nacional, e do tráfico humano, que é o símbolo da ONU, para Levanta chamar um a pouquinho assim, atenção. só para a gente ver aí, que aí O deu para ver. coraçãozinho. O coração. Então, por quê? Porque a gente vai ver que o tráfico de pessoas, ele foi intensificado com a questão da internet. Eu vou reservar essa fala um pouquinho para frente para não me perder aqui Uhum. no que eu estou falando. Porque eu disse na maior parte das vezes, né? A exploração sexual vai ocorrer em rede. Porque às vezes os próprios familiares podem colocar crianças e adolescentes numa situação de exploração sexual. Pode explorar os seus filhos, sobrinhos, enfim, parentes, tá? É importante falar assim, Vi, porque esse é um assunto que eu acho que ele é denso, né? E a gente fica meio que sem querer ver. E aí parece assim, o turismo sexual ou a família usar a criança como uma forma de ter renda, né?
Parece que é muito longe, que isso só vai acontecer, sei lá no litoral, né, no Nordeste, onde normalmente a gente escuta muito isso em noticiário, né? Contudo, assim, a gente tem situações como essa aqui em Brasília. E aí, assim, para a gente não ver que que às vezes é muito longe. Eu acho que você está falando um aspecto que eu não sei se é tão palpável para todo mundo, mas que é essa coisa de objetificar a pessoa, né? E no caso, a pessoa criança. Sim, Porque o que vai acontecendo assim? Quando a gente está pensando em prevenção, muitas vezes a escola fica assim, batendo na tecla, e que é super importante, do diz que 100, notifique e tal. Só que uma das coisas que a gente precisa fazer para mudar o contexto de violência a longo prazo é mudar essa relação em relação ao sujeito, né? De como que a gente percebe o outro, de como a gente percebe a mulher, a criança, enfim. As relações de poder, né? Como que a gente muda as relações de poder em relação aos sujeitos. sim, isso que você está falando é muito importante. E eu já vou começar, a partir da sua fala, a contextualizar essa questão do abuso e da exploração sexual na atualidade, no distanciamento social, e sugerindo algumas atividades já que a escola pode fazer, que é a orientação educacional, que a gente está num fórum privilegiado de orientadores, né? Pode Uhum. fazer para esse enfrentamento. Eu acho que cabe já falar sobre o problema atual e já casando com a escola, pode ser? Pode? Vamos fluindo na conversa. Tá. Bom, então, o que que acontece? Dentro desses contextos aí de abuso e exploração sexual, nós temos um elemento que chega, que é o advento da internet. Nós temos aí um campo de exploração sexual gigantesco na internet, né? E no distanciamento social, a violência sexual ela tem ocorrido de duas formas marcadamente. Tanto o abusador estando em casa mais tempo com as crianças, estando em casa mais próximo, né, da pessoa com que ele deseja ou já abusou, que pode ser reincidente o abuso, isso Uhum. pode ocorrer, tá? Aí eu estava conversando com a minha irmã e ela falando que seria interessante se a educação, e no caso eu pensei na live de hoje nos orientadores educacionais, que vocês fazem esse trabalho mais próximo, pudessem também ter um código com as crianças para elas dizerem. Ih, deu uma travadinha na internet aí com a Adri. Que tem surgido. Adri, deu Voltou? uma travadinha aí no seu vídeo, aí parou no momento em que você estava falando assim, que a gente poderia ter um código com a criança. Sim, sim, um código. Por quê? Porque as relações agora estão se dando online, né? E às vezes essas crianças podem relatar o que estão sofrendo em casa para vocês como pessoas, se for o caso, né? De De confiança, confiança. que elas possam confiar e dizer o que está acontecendo no âmbito doméstico, porque nós estamos vendo várias boas iniciativas nesse sentido, né? De vídeos, de link, de vídeos aonde para denunciar, por exemplo, violência contra a mulher, né? Pode contar comigo, me avise, o canal de denúncia é tal, às vezes sem voz, enfim, alguma coisa que vocês pudessem criar para ter um relacionamento mais próximo, um canal de notificação, de escuta da criança que às vezes está sofrendo alguma violência, tá? Uhum. De outro lado, o que que nós vemos? Eu quero destacar aqui com vocês três questões. O sexting, o que que é o sexting? É a contração de sexo com texto. É quando você compartilha por celular imagens
vídeos, conteúdos, enfim, fotos em em situações, em posições eróticas ou nudes, ou enfim. Os adolescentes, lembrando que são sujeitos de direitos, pessoas em situação peculiar de desenvolvimento conforme o ECA, têm hoje, dentro da cultura deles, da realidade deles, o uso de tecnologias. O celular é uma delas. E às vezes eles compartilham, né? Em um minuto tira 200 fotos, assim, fazendo caras e bocas, enfim. E Verdade. aí, às vezes eles compartilham isso. Só que às vezes esse compartilhamento de uma foto que a gente vê usualmente pode parar numa rede de exploração sexual, porque essa imagem ela vai sendo captada, sendo repassada, né? Tem um Lembrando, elemento que eu acho assim que é legal pensar, porque isso tem muito da nossa cultura. Eu fico pensando assim, sabe aquele filme Lolita? sim, E aí isso é um, por exemplo, às vezes a criança está tirando uma foto que assim, às vezes é numa posição erotizada, mas às vezes ela só está sendo ela, né? sim, Aquela coisa da carinha, né? Que dá um ar, principalmente as meninas que estão na virada, né? Da infância para a adolescência e estão se testando, né? Ali na foto. E como que isso é capturado e utilizado depois para uma forma comercial. Eu acho importante, é isso que você está falando, estou querendo destacar, assim, porque às vezes essa pode ser uma das estratégias que a gente pode fazer com os nossos sobrinhos, com filhos, com os estudantes, no sentido de preservar a imagem da criança e do adolescente, né? é aí que eu quero chegar, o papel da educação, porque a educação, no meu entendimento, é a instituição que pode fazer prevenção, né? Já que essa é a realidade, é importante debater com os estudantes, tanto as meninas quanto os meninos, o que postam, o que repassam, lembrando que o repasse de imagens é, é pornografia, né? Repasse dessas imagens da pornografia, ele caracteriza a exploração sexual porque, na maior parte dos casos, não tem o consentimento da vítima. E aí, isso é passível é um De crime, né? É penalização. passível de penalização. Então, eles têm que estar cientes disso e também da consequência das brincadeiras, do repasse dessa imagem, do que eles chamam, né, de brincadeira, que não é. E aí, isso em rede, esses adolescentes podem começar, essas crianças, a sofrer o que a gente chama de sex extortion, extorsão sexual, né? Que é quando as crianças e adolescentes são chantageados para mandarem mais fotos, mais imagens e mais vídeos. E às vezes isso também pode se dar tanto nas relações familiares com adultos, quanto com colegas ou outras pessoas, né? Então, essa é uma questão que eu queria chamar a atenção. A segunda é a questão do cyberbullying. O que é o bullying, né? Eu não gosto muito dessa expressão bullying, porque eu entendo como violência, mas enfim, o bullying é quando há uma perseguição a uma determinada pessoa por alguma característica, né? E isso tem uma recorrência, né? Alguns materiais dizem que 6 meses. Eu não gosto dessa temporalidade, porque às vezes uma, duas exposições que sejam já é suficiente para arrasar uma pessoa. Mas o Sim. bullying é essa perseguição. O cyberbullying, eu também vou ler, né, para ficar bem claro, é a violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual. Tal ação tem o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar ou assediar. Quando a gente contextualiza o cyberbullying com a questão da sexualidade, da exposição de imagens, de vídeos, de montagens, às vezes, que são feitas com fotos. Você pega uma foto que, como você disse, está no contexto dos adolescentes hoje, né? Mandando um beijo numa posição mais sensual. E essa foto é montada, por exemplo, numa relação sexual com um adulto ou com uma pessoa, às vezes conhecida dos outros adolescentes, isso cria uma situação
extremamente constrangedora, vexatória, e que muitas vezes as adolescentes, de novo, são as meninas que sofrem, porque nós vivemos numa sociedade machista, onde a exposição das meninas, a objetalização desses corpos, ela é frequente, elas sofrem mais esse tipo de cyberbullying. Os meninos, geralmente, quando ocorre exposição sexual, são elogiados, né? Mas isso não significa que não seja violência para eles. Muitos não autorizaram também, são menores de idade. Há uma legislação que tem que protegê-los e que eles Uhum. ficam expostos também. Então, esse tipo de exposição leva muitas adolescentes, tem levado muitas adolescentes ao suicídio. Isso é muito grave. Também é outra questão que a escola poderia trabalhar, né? Para prevenir, para explicar, para ver as consequências. Porque o adolescente, muitas vezes, ele pensa naquele momento, na brincadeira da hora, e ele E não não vê pensa a na consequência. consequência. Então, é um papel da escola também trabalhar essa questão, né? Eu vou depois falar um pouquinho de algumas ideias que eu tenho. O terceiro e último, E antes de você ir no terceiro, eu queria só fazer um sim, comentário aqui entre o cyberbullying. E do bullying e cyberbullying, de um modo geral, porque isso é uma temática que é bem recorrente na orientação educacional, né? A gente tem agora, está dentro do regimento, né, a revisão, enfim, o acréscimo de artigos que teve no regimento no ano passado, colocou o bullying num certo destaque, né, dentro da ação da orientação educacional, enfim, do papel da escola. E eu acho que é muito importante, sempre que a gente tem oportunidade, deixar claro o porquê que normalmente quem trabalha na área de direitos humanos e diversidade tem uma certa rejeição ao termo do bullying. Porque o bullying ele é uma dinâmica de violência muito específica, mas essa dinâmica que a gente chama bullying, ela acontece, ela se calça, elas têm como fundamento, em geral, preconceito, né? Ou seja, o preconceito de gênero, ou seja, a violência sexual, ou seja, a violência e preconceito de étnico-racial. étnico, racial, religioso. Então, o que é usado na dinâmica do bullying para agredir o outro? É sempre uma característica que tem a ver com preconceito. E aí, Uhum. assim, para a gente, mais do que enfrentar o bullying, que também é importante, porque quando, de fato, esse tipo de dinâmica se estabelece, é importante a gente fazer o enfrentamento e tentar desconstituir esse tipo de violência. Mas, em geral, o que a gente chama de bullying na escola não é bullying, é preconceito, é discriminação. E a gente fica trabalhando como bullying. E o bullying, quando a gente pensa o bullying enquanto dinâmica mesmo de violência, a gente tem que olhar tanto a vítima agredida, como a agressora, como aqueles que estão observando e não estão fazendo nada. Ou seja, estão coniventes, né? Por Sim. alguma situação de medo. E aí, quando a gente importa essa percepção de bullying para o contexto da violência sexual e dentro da rede, né, do cyberbullying, eu acho que tem um papel muito relevante que todo orientador educacional, todo educador, mas pensando aqui no nosso público da orientação educacional, a gente tem que ter um olhar muito importante para entender que quando a gente está trabalhando a questão do respeito ao outro, o respeito ao desenvolvimento da sexualidade do outro, a gente precisa trabalhar com esse termo, mais do que colocar o medo da legislação, da cobrança, da penalização, de pensar que a gente está trabalhando no desenvolvimento de pessoas mais éticas, mais respeitosas para o mundo, né? Que assim, de fato, promovendo uma cultura de paz. Assim, desculpa te cortar, mas sempre que Não, aparece essa questão do bullying, eu acho muito importante a gente compreender ele. Assim, tem uma rejeição, mas ao mesmo tempo entender o porquê que existe, né? Por que está tendo sim. esse holofote. E a gente ser capaz de transitar na compreensão da discriminação e rejeitar as discriminações, promover respeito, e ao mesmo tempo entender que quando e se talvez acontecer uma situação de bullying que é muito menos do que o realmente é dito, existem também protocolos específicos para isso, só para demarcar esse espaço. Ótimo, muito bom. Obrigada por complementar essa questão. Eu acho super importante porque é isso mesmo. Eu daqui a pouco vou falar um pouco sobre as questões de gênero, de Uhum, igualdade de gênero, e tem
tem tudo a ver com o que você falou, né? Algumas questões, inclusive, você contemplou. Obrigada. Bom, por último, no âmbito virtual, o que é importante a gente saber que está acontecendo nesse momento? Esse padrão abusivo doméstico, tanto na relação interpessoal quanto da exploração sexual, dos familiares estarem em casa, e às vezes pode ser que tenha alguma família que explore sexualmente, ele tem que ser repetido nos poucos estudos que já foram feitos até agora, nesse momento de distanciamento social. Então, marcadamente, continuam sendo as maiores vítimas as meninas e os maiores agressores, tanto agressores sexuais quanto indivíduos que colocam essas crianças em rede de exploração, familiares, Uhum. né? Homens, geralmente. Foi feito um estudo que eu gostaria de mostrar para vocês, que é sobre a questão, foi feito pela BBC, Repete, o feito por onde que deu uma travadinha na sua fala. BBC, Re- BBC. O Ângelo Atanásio, que é o jornalista, é uma matéria que se chama Coronavírus, o dramático aumento da atividade dos pedófilos virtuais com isolamento. Queria só lembrar, quem tiver interesse de buscar esse artigo, eu posso até passar para você e você compartilha com o pessoal. Nós não utilizamos no Brasil mais, no movimento de direitos infantis juvenis, o termo pedófilos, tá? Porque o pedófilo, ele se remete a um transtorno. E os abusadores sexuais, a gente vê que entra nesse campo histórico-cultural que nós falamos, né? De naturalizar a violência, de ter a violência contra a mulher, contra meninos e meninas no âmbito doméstico recorrente, porque eu sou pai, eu sou a mãe, eu posso, é meu filho, é minha propriedade. Mas eles trazem um estudo que foi feito na Europa. O que tem a ver a Europa com a gente? Por que você está trazendo esse estudo aqui? Porque a gente está falando de redes de exploração que ocorrem no âmbito da internet, no âmbito virtual. E que tem É global, né? crianças, é global, de todo mundo, e que precisa de uma ação internacional, inclusive, da polícia internacional, para dar conta de ver os caminhos pelos quais essas redes atuam, o que elas fazem, como elas captam essas imagens e tudo mais. Então, nessa reportagem, o que foi colocado? Que nesse momento de distanciamento social, há venda de pacotes com crianças para serem vistas online, Uhum. produção e circulação de material pornográfico com crianças, os adultos têm entrado em contato com menores, né, e os convencem a realizar atos eróticos ou sexuais. Tem uma pessoa aqui que estava participando com a gente que colocou Uhum. isso, que aconteceu com a sobrinha, de ela ser abordada no Instagram e ficarem convencendo ela a postar, a mandar coisas. Você vê que está assim, tá acontecendo aqui, não é só lá do outro lado do Pois é, oceano. por isso também é importante a gente ter essa noção e fazer uma ação educativa, né? E também, inclusive, junto aos pais, né, os responsáveis por essas crianças estarem alertas em que seus filhos têm acessado, o que eles têm feito, com quem eles têm conversado. Às vezes, um adulto se faz passar por um adolescente, por uma pessoa mais nova, usa todo um linguajar próprio da adolescência, convence de que é um igual, que tem a mesma idade, e aí ocorrem as primeiras postagens e depois isso começa a ser Uma chantagem. uma chantagem, né? E aí a criança, a adolescente não sabe o que fazer. Então é importante também orientar os pais nesse momento, as comunidades escolares, do que pode ser feito para orientar essas crianças. Além disso, o que acontece? Tem sido feito, né, download de pornografia, tirando proveito do confinamento. Isso tudo foi
um levantamento feito na Espanha. Já na Uhum. Itália, o que que a gente observa? Nesse período de distanciamento social, há um aumento de crimes de pornografia infantil e chantagem sexual de menores. Onde já foi visto que há uma diminuição da idade das vítimas. Quer dizer, crianças cada vez mais novas têm tido acesso a tecnologias e a espaços virtuais impróprios. Então, isso também é uma questão a ser vista, né? No Brasil também a gente vê isso nas escolas, com os alunos, com os estudantes, né? Que estão nas escolas. Cada vez mais cedo eles estão tendo acesso a conteúdos que não deveriam estar tendo. A orientadora aí relatou o que aconteceu com a sobrinha dela. No 18 de Uhum. maio, na escola que eu trabalho de 2018, o que que a gente fez? Eu fiz uma palestra para os alunos no pátio e a gente discutiu como fazer uma conversa mais próxima com os alunos, que é uma palestra, é uma coisa muito ampla e eles têm constrangimento de falar o que pensam. Então, nós Uhum. fizemos assim: eu falei sobre a violência sexual e depois eles Uhum. foram para as salas de aula e os professores se comprometeram a conversar com eles sobre o que eles acharam, se tinham alguma dúvida, se queriam fazer alguma pergunta para dar um espaço de fala mais qualificado. E teve Certo. um aluno, um menino, que ele estava com 15 anos e ele falou: Nossa, depois do que eu ouvi, eu acho que eu estou sofrendo assédio, porque eu jogo online e tem uma pessoa lá que eu já estava desconfiada que estava mentindo. Agora eu tenho certeza que é um adulto que está conversando comigo, porque ele começou a fazer umas perguntas muito estranhas para um jogo. Então você vê, são várias situações que às vezes nós adultos, na nossa geração, não dominamos do espaço virtual e que eles têm acesso. Verdade. Então, essa questão toda desse momento que a gente está tendo que aprender a mexer melhor com tecnologias, é importante também para a gente pensar nisso. A qualificação do profissional da educação passa por essa qualificação nesse mundo virtual aí que propicia tanta exploração. É, Bom, Tem uma é, pergunta, eu não sei se pois não. se eu vou te cortar muito, Não, vai que não, já assim, acabou. as pessoas estão perguntando assim, vou te colocar várias perguntas que apareceram aqui durante enquanto você estava falando. Se a vítima tiver menos de 14 anos e consentir, ainda assim é abuso? É abuso. Assim, é o menor, ela não tem, como a Adriana colocou, né? Ela não tem repertório e autonomia para tomar essa decisão com a mesma clareza que a pessoa adulta tem, né? Da sua sexualidade. Então, querendo saber se você pode ir em regional falar com as pessoas, né? Fazer para outros momentos, quando a gente puder voltar, né, à vida normal. Eu só quero fazer Perguntaram, uma consideração rapidinho para não perder, Michele. tá, É abuso, tá na lei, abaixo de 14 anos, né, pela razão que você falou aí. Mas é importante observar que nós precisamos que a justiça também esteja qualificada para punir esses abusadores. Porque muitas vezes, quando a vítima declara que foi com consentimento, vamos supor, uma menina de 13 anos, e o abusador tem, sei lá, 22, 30. Ah, tô apaixonada por ele tá por mim, nós vamos nos casar, né? E aí? Se a família dá esse consentimento, infelizmente, muitos juízes têm, a não, compreensão de que de que não foi não violência. foi violência, né? E aí, isso é uma questão que também está naquele âmbito histórico-cultural que a gente começou a nossa conversa. No Distrito Federal, nós ainda temos uma rede bastante qualificada, né? A rede de proteção local, os outros estados também já promovem formações específicas nessas áreas para vários profissionais da rede, porque todos nós temos um fundo cultural comum. E às vezes isso é naturalizado e precisa da educação, da reflexão para a gente romper isso, seja em qual área profissional for, né?
Então, assim, não é. Tá na lei, mas é tranquilo que isso vai ocorrer? Às vezes a gente vê ainda decisões sendo tomadas é, a favor do abusador, infelizmente, e não protegendo a vítima. A gente ainda tem um território de exigência, né, de fiscalização importante nessa luta, né? Sim, E aí outra questão que colocaram, uma eu vou responder, que eu acho que é mais rapidinha, que é assim, se caiu o termo, se não usa mais o termo pedófilo, qual usa? abusador Abusador. sexual. Uhum. É, e assim, quando a gente falou caiu, é porque a pedofilia está no campo das perversões da sexualidade e vai ser tratada na medicina. Então, quando a gente está falando de violência e de proteção à criança, não cabe você falar como se Não, fosse até uma doença. porque isso acaba protegendo também o abusador. Muitos abusadores, eles recorrem a isso e pedem laudos médicos afirmando que tem algum desvio nessa área para não cumprir pena, né? Eles são Ou para ir para encaminhados, medidas alternativas, né? não cumprir pena sim, eles vão para tratamentos, né, psicológicos, psiquiátricos, dependendo do que seja orientado. Ah, mas como um psicólogo pode dar um laudo? Infelizmente, a rede de exploração, como eu disse para vocês, tem profissionais de todas as áreas, né, Que inseridos. se protegem, né? Ou nem pode ser a rede de exploração, também o ganho individual, né? Mas isso não é para apavorar ninguém. Os profissionais da rede de proteção que eu conheço de vários estados, tenho um caso de um profissional que estava em rede de proteção estava inserido na rede de exploração e passava as demandas da rede de proteção para exploração no começo de toda a política nacional. Os profissionais que compõem as redes de proteção são geralmente muito idôneos e muito comprometidos com essa questão. Mas, infelizmente, às vezes, um advogado paga um laudo particular para uma pessoa que dá um laudo e que esse camarada não vai ter a punição devida, né? Não vai estar o peso que poderia ter na responsabilização, né? Vai para uma, enfim, para uma ação talvez de menor justiça, né? Pelo É, ato. exatamente. E Tem continua uma, abusando, né? pela sensação da impunidade, né? Que acaba Sim. que a impunidade vai perpetuando, né? A relação de violência, de crime. De um modo geral, Uhum. não só nesse domínio, mas em todos. E tem uma outra questão que foi colocada aqui, que eu acho que também vale a pena a gente aprofundar um pouquinho, que é assim, quando os estudantes gostam de se expor na internet com poses sexuais, mesmo com as orientações da escola e da família, dos perigos que existem, ainda assim o adolescente escolhe se expor, né? Se colocar numa posição mais sexual, mais sexualizada, né? Erótica. E eu queria juntar essa questão com essa temática que é assim, de que a violência, né, dessa violência contra a criança e o adolescente, ela nem sempre envolve uma violência dura, direta. Ela muitas vezes acontece por um aliciamento, né, que você colocou na sua fala. Que Uhum. assim, a criança vai sendo envolvida no jogo, ela vai sendo envolvida afetivamente. E aí, assim, como a gente pode, de repente, pegar mais um pouquinho da nossa conversa aqui para trazer esse pano de fundo dessa violência? Que não é exatamente uma escolha, é muito mais um contexto cultural e como que a gente vai interferir nesse contexto sem ser, sabe, pagando sapo para adolescente, sem a gente ficar falando uma linguagem que a gente não alcança eles. Acho que queria conversar um pouquinho sobre isso, assim, que dicas você tem para o que Pois fazer é, com o menino que está aí se jogando na rede, né? pois é. Eu penso que essas ações elas não podem ser pontuais. Eu acredito que toda escola, até pelo currículo do DF, que preza a questão da educação em direitos humanos, da educação em gênero, trabalhar com essas questões de gênero numa perspectiva a longo prazo. Ter um projeto em Uhum. educação em sexualidade, né? Se preferir, educação em sexualidade, aonde o gênero é um componente dessa questão, né? Porque o que é o gênero, né? Para ciências sociais e humanas, é um campo de estudo onde ele vai diferenciar o sexo biológico
da constituição do sujeito, e aonde ele vai se tornar homem, se tornar mulher, constituir a sua orientação sexual, né? Então, é um campo mais amplo e que deve ser estudado a longo prazo. Infelizmente, no Brasil, em função de fake news, nós temos tido um ataque ao campo de educação em gênero. O Supremo, há pouco tempo, barrou isso, né? Garantiu o estudo em gênero, educação em gênero, isso é um ganho para a área, porque os países, a educação em gênero, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar essa desnaturalização. A gente tem como naturalizado em relação à violência contra as mulheres, contra crianças, a sexualidade. Então, seria importante a escola ter um contínuo educacional, porque isso vai propiciar a reflexão a longo prazo e as situações, o compartilhamento de situações entre os adolescentes que eles não têm espaço de fala nas escolas. Os países que já trabalham com educação de gênero há mais tempo têm tido resultados diferentes. Um exemplo desse é o Canadá. Uhum. Essa questão é tão séria que a ONU, a Organização das Nações Unidas, o quinto objetivo do milênio dela é a educação para a igualdade de gênero, para enfrentamento de feminicídio especificamente. E a gente pode colocar da homofobia aí também, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho com os meus alunos dos 8º anos. Em 2018, nós participamos do Circuito de Ciências, do DF, com esse projeto, que era um projeto voltado para a igualdade de gênero, aonde nós fizemos diversas atividades na aula de PD. Uhum. Explicando o que é gênero, o que é orientação sexual, o que é violência, o que é feminicídio, o que é homofobia, mas muito para além desses temas. Uhum. Que aí é uma questão que a escola pode trabalhar de 1000 formas. Eu trabalhei com objetos culturais, eu defendo o uso de objetos culturais para mediar um determinado diálogo. Eu trabalhei com vídeos curtos. Então, a gente assistia um videozinho em sala de aula sobre questões relacionadas a gênero e abríamos o debate. Eles precisam falar, eles precisam compartilhar experiências. E aí, esses adolescentes trabalhavam ou o debate na sala toda, ou individualmente fazendo alguma atividade, em dupla ou em grupos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui 3 atividades só que eu fiz, mediadas por vídeos ou textos ou histórias, né? Aproveita e fala Literárias. do seu livro também, viu? Tá bom, vou falar. Deixa eu te Então, falar, Adri, a gente está mais ou menos com 10 minutos oh para... my goodness. Passa muito rápido, é impressionante. Mas é só para Tá, você se organizar no seu tempo, assim. Tem uns 10 minutinhos aí de fala. tá. Então, vou exemplificar. Aqui, um dos primeiros levantamentos que a gente fez depois que a gente entendeu o que era gênero foi as atividades que são feitas em casa, as atividades domésticas, né? Tem uma série de materiais que também eu posso passar para você depois divulgar. E aí, a gente fez um quadrinho dos 8º anos do que os meninos e as meninas faziam em casa como atividade. E abrimos o debate sobre isso. Eu tabulei, apresentei essa tabulação, a porcentagem para eles, né? E isso tudo ensinando, a gente estava dentro do Circuito de Ciências, então falando sobre pesquisa, como que é feito, levantamento de dados, que isso é muito importante, a gente entender a realidade, não acreditar em fake news. Isso é uma coisa que eu quero reforçar aqui. A escola tem esse papel de iniciar o estudante, né, nesse pensamento científico, investigativo, questionador, pesquisador. Então, na fala deles, analisando os dados, os meninos sabiam que podiam fazer em casa, mas eles riam e diziam, pois é, tem até os que fazem aqui, mas para que eu vou fazer se a minha mãe faz? Aí entra a questão também da educação familiar, que muitas vezes as mulheres reproduzem isso também por uma naturalização dessas funções, né? E as meninas diziam, mas por que eu tenho que fazer?
É muita folga. O meu irmão em casa não faz, ele come, ele dorme, ele toma banho, ele suja a louça. Por que que eu tenho que limpar o que ele faz, né? Então, essas questões todas, elas foram sendo colocadas. Eu Muito trabalhei legal. nesse outro aqui, eu não vou mostrar o nome da minha aluna, né? Ela é menor de idade. Bom, aquele vídeo eu acho que vocês conhecem, que é um vídeo italiano, que tem alguns meninos que são apresentados a uma menina e ao final eles pedem, bata nela, né? E eles acham Uhum. aquilo um absurdo, bater na menina como, né? E aí essa minha aluna, analisando o vídeo, né, ela escreveu um comentário do que chamou a atenção. Ela começa assim: o que me chamou mais atenção foi que os meninos não bateram na menina do vídeo, né? Os Uhum. meninos que eu conheço, todos batem nas meninas, menos um garoto. Mas no vídeo nenhum bateu. Eu espero que tenham mais garotos assim. Ai, gente. Nessa análise, você tem que ler com atenção, porque você está trabalhando uma temática que podem surgir essas violências. Eu escrevi Uhum. do lado, né? Nossa, vamos conversar sobre isso. E na outra aula a gente conversou e tem que ser identificado que meninos são esses? É na escola, é na família? Em que contexto isso está ocorrendo, né? Ela fez um relato aí, né? Ela deu é uma certa denúncia. Sim, né? E aqui, ó, essa aluna também, eles tinham que fazer a gente trabalhou a diferenciação entre cultura do estupro e do acolhimento. E aí eles tinham que fazer uma propaganda, né? Como se eles fossem publicitários. E aí ela fez essa aqui. O que te incomoda? O que que incomoda a sociedade? É o Uhum. amor homossexual ou é a violência contra a mulher? Né? Então, isso tudo aqui foram elementos que eles Muito pensam, legal. que eles refletem, mas que eles não têm espaço de fala. Quando a Uhum. gente compartilhou esses desenhos e eles fizeram isso em grupos, e os grupos apresentaram seus desenhos, que são muito diferentes, tem outras temáticas que não estão aqui agora. Por exemplo, tem a questão do estupro, do não consentimento a um beijo, que seja. E foram temáticas diversas que eles puderam falar sobre isso, né? Então, eu não sei quantos minutos ainda tem. Temos 8 minutos. Então, só para finalizar, além dos textos, dos vídeos, de outros materiais que podem ser usados, tanto presencialmente quanto nesse momento de distanciamento social, a Michelle falou do livro, né? Tem alguns materiais hoje de literatura infanto-juvenil que podem ser utilizados em sala de aula, que tem uma linguagem apropriada. Esse livro, quando eu publiquei, tinha pouquíssimos materiais na área. Eu quis conversar mesmo com as crianças sobre isso. E não quis fazer um material muito lúdico, nem Uhum. literário. Eu expliquei os termos, né? O que que é violência, o que que é violência sexual, o que que é prazer. Esse livro ele foi ilustrado pela minha filha quando ela tinha 10 anos. Uma das minhas preocupações era, né, comprovar, por exemplo, que a gente trabalhar essas temáticas com cuidado, uma linguagem apropriada para a criança, não vai traumatizá-la, vai informá-la e protegê-la. E eu tive certeza Uhum. disso quando ela fez essa imagem, né? Esse desenho, porque a gente estava trabalhando sobre o que é prazer, né? Uhum. E, e ela desenhou, por exemplo, sentimos prazer quando vamos ao cinema. Qual imagem ela retratou no cinema? Né? Era um filme de amor. Isso Uhum. quer dizer que para mim era um indicativo que ela conseguia distinguir o que é uma relação de violência e o que é uma relação amorosa. É bom ter uma relação amorosa, é bom ter cumplicidade, alguém que você ame, mas que não seja violenta essa relação. E a partir desse livro. Tem várias pessoas perguntando qual é o nome do livro, Dri. Mostra assim mais Ah, direitinho. Ele tá no desculpa. nosso story, chama Conversando Conversando sobre. sobre violência sexual contra a criança. Ele pode ser comprado online e essa imagem, inclusive, da capa dele, né? Eu perguntei para minha filha na época
O que que significa essa porta, essas borboletas? Eu não entendi direito. É, os outros eu entendi, mas a capa não. Ela realmente escreveu, como dizem, né, na área de literatura. O ilustrador, ele também é autor do livro e ele Ah, também dá o seu olhar para aquela obra. E ela me disse: Mamãe, se a gente está conversando sobre algo, abre uma porta. Ela estava que linda. trabalhando algumas coisas na escola sobre cultura, né? Sobre ditados populares. Abrir a porta, ela relacionou. Quando a gente conversa sobre algo, abre uma porta para a gente pensar sobre as coisas. As borboletas são os pensamentos que a gente tem. Muito legal. Então, ela também é autora do livro, complementou muito bem o texto, né? E tanto nesse livro quanto em outros, as releituras das crianças são riquíssimas, sempre trazem outras possibilidades, outros olhares, questionamentos deles, perguntas. O profissional da educação tem que estar atento, porque às vezes nessa releitura ou nesse trabalho, por exemplo, que eu fiz, vão ser reveladas situações de violência e você tem que saber intervir, orientar e às vezes notificar também, porque nos trabalhos de violência sexual, às vezes alguma criança pode relatar que está sofrendo ou sabe de alguém que esteja, né? E o profissional da educação não pode ficar, Não pode não se pode ser, omitir, né? não pode se omitir, ser negligente em relação a isso. Tem uma É isso. coisa, Adri, que eu queria, Uhum. assim, se você pudesse dar um recadinho, uma mensagem para aquelas pessoas que estão aqui escutando a gente e que pensam assim, eu não tenho estrutura para trabalhar esse tema. Eu não sei como abrir essa conversa, eu não sei se uma criança falar para mim o que que eu vou fazer. Eu acho que já tem muito elemento muito bacana da sua fala, que é assim, primeiro a gente pode trabalhar na desconstrução dessa cultura. Então a gente vai trabalhar, digamos que num espaço menos tensionado. Mas a gente também precisa entrar no campo que é esse campo onde de fato a gente está revelando para a pessoa que ela está vivendo um cenário de violência. Porque muitas vezes a pessoa está tão imersa na violência que ela nem sabe que ela está sendo violentada, né? Então, assim, se você puder achar um recado no sentido da pessoa vir fazer a jornada que ela precisa para se capacitar, para estar, enfim, Sim, assumindo o seu lugar, né? a formação continuada nessa área é muito importante. As formações em cursos de licenciatura e em pedagogia também, felizmente, já algumas delas no Brasil já contemplam essas temáticas. Se não, é importante buscar formação continuada na área e ler sobre os assuntos, né? Porque quanto mais informação a gente tiver, isso vai dando segurança para a gente falando sobre a temática. É uma temática delicada mesmo, que mexe com vários fatores. Eu sempre penso que eu aprendi a fazer isso. A gente às vezes quer respostas imediatas e elas necessitam de reflexão. Então, tem momentos que a gente tem que parar na nossa prática profissional, refletir, pensar, procurar respostas, conversar com a rede de proteção, buscar informação, orientação para agir. Isso não é vergonha, é importante a gente reconhecer o nosso limite e também a gente se articular melhor com as redes de proteção locais, né? Exato. E a orientação educacional da secretaria é uma instância da secretaria que eu admiro, tenho muito orgulho porque vocês sempre buscam cumprir, né, os planos de direitos infantis e juvenis. Inclusive, estou impressionada com essa semana toda que vocês fizeram, esse mês, né, sobre o 18 de maio, a referência a ele. Então, assim, buscar os seus parceiros, tanto na escola, quanto na gerência, quanto a rede de proteção local, para vocês irem se informando e se munindo de conhecimentos para poder atuar diante dessa situação. Perfeito. A live está quase acabando. Eu vou deixar para vocês um recadinho e a gente entra no Telegram, onde a gente vai ter mais informações. Essa live vai ficar salva no YouTube. E eu vou abrir de novo aqui o ao vivo, só para a gente conversar mais um pouquinho e dar a despedida com a Adriana. Tá.
Então, a gente sai e volta. Tá bom.